muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para falar, para estudar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso norte, é a nossa orientação que nós temos segura para viver nesse mundo de provas e expiações, mas viver bem, acreditando no bem, estarmos bem a cada dia. Quando nós falamos em intercessão, é como se fosse interferência em algo. Aí primeiro eu venho falar um pouquinho de André Luiz. Todo mundo já ouviu falar em André Luiz, que Chico Francisco Cândido Xavier psicografou vários livros através da psicografia dele, dos relatos de André Luiz, não é isso? Todo mundo já ouviu falar em André Luiz, não já, gente? Então ele é considerado o repórter do plano espiritual. Porque antes de André Luiz, tinha-se uma noção muito vaga do plano espiritual. Alguns médios considerados até desequilibrados é que traziam alguma notícia, mas não era assim aquela coisa de que as pessoas davam muita ideia, não. Mas com as psicografias de Francisco Cândido Xavier, muito respeitado, André Luiz, o repórter da espiritualidade, trouxe então notícias que até então eram desconhecidas para nós. Veio falar de um plano espiritual onde existem hospitais, escolas, casas. Aí a gente ficava meio a pensar, mas ao ler os livros a gente vai vendo que é real, que a morte não é o fim, que a morte é uma transformação, que nós não morremos, nós somos imortais. E com essas notícias todas, ele conta para nós várias histórias, vários casos, não histórias irreais, mas histórias reais, para nós nos colocarmos às vezes na posição da pessoa que está contando a história e ver que muitas vezes a gente está passando ou por aquela situação, ou alguém que nós conhecemos está passando, ou então nós vamos estudando e vemos, quando lá na frente a gente passa por alguma coisa que a gente já ouviu, já aprendeu, já estudou, a gente sabe como, muitas vezes, proceder para poder sair bem daquela situação. Aí André Luiz narra que ele e Alexandre estavam conversando no plano espiritual, depois que Alexandre estava terminando um curso intensivo de comunicação, olha só, no plano espiritual. Quando ele foi abordado por duas senhoras em condições especiais. Por que em condições especiais? Porque essas duas senhoras estavam encarnadas e elas estavam lá no plano espiritual. Mas nós sabemos, ao estudar, que ao desdobrarmos durante o sono físico, o nosso espírito, ele vai buscar aquilo que nós estamos afim no momento, não é isso, gente? Então, enquanto o corpo físico descansa, o espírito, ele vai procurar outras paragens. Então, por isso que é muito importante a nossa oração e nossas vibrações na hora de deitar, de dormir. Porque conforme que eu estiver vibrando, ao desdobrar ali do corpo físico, é o que eu vou procurar, que eu vou achar. Por isso que muitas vezes aquela sensação, quando nós acordamos no outro dia, muitas vezes que nós não descansamos, como se a gente estivesse todo quebrado, apanhado a noite inteira, porque onde será que nós estávamos? Outras vezes a gente estava com um problema difícil, uma conta para pagar, que a gente não vê solução, qualquer problema, às vezes de saúde, e ao levantar, a gente levanta tão sereno, tão tranquilo, o problema continua, mas nós já estamos ali mais firmes, mais convictos, com mais fé, mais equilibrados diante da situação, porque com certeza durante o sono físico nós tivemos um auxílio. Então é por isso que é importante a gente ficar bem presente, digamos assim, na hora de deitar, né? Então essas duas senhoras se aproximaram de Alexandre, que era o instrutor. Alexandre é o instrutor desse livro, Missionários da Luz. Cada livro que o André Luiz nos narra é um instrutor. Aí uma delas, a mais velha, a Etelvina, ela parecia que era um espírito de luz, era mais tranquila, e parecia que ela já conhecia Alexandre. Porque quando ela se aproximou de Alexandre, Alexandre já foi feliz, já cumprimentou como se fossem velhos conhecidos. E ela fala: Alexandre, eu vim interceder, te pedir pela minha prima Esther. E mostra Esther que estava do lado dela. A Esther
não tinha tanta luz, estava assim com uma sombra, envolta em sombras, e muito chorosa, mesmo o plano espiritual chorando, naquela tristeza, numa mágoa danada. Aí Alexandre observou aquela mulher e Etelvina continuou: eu vim trazer a minha prima para que você possa ajudá-la. E ela então vai te contar o problema dela, a situação em que ela se encontra. A Esther se aproxima de Alexandre e começa a contar a dificuldade dela, o que ela estava passando. Ela então fala assim: olha, Alexandre, há 12 anos que eu estava casada, muito bem casada, com o segundo noivo que eu tive. Porque o primeiro noivo que a providência divina mandou para mim, ele se suicidou. Mas Deus é tão bom que Ele me trouxe um outro noivo, com quem eu casei há 12 anos, tive 3 filhos com ele. E apesar de ser um homem muito bom, um homem probo, um homem trabalhador, um homem dedicado, ele era muito melancólico, ele era muito triste. E por mais que eu tentasse, que eu conversasse, que a gente entrasse ali em diálogo, eu não conseguia saber o que causava aquela tristeza nele, aquela melancolia. E ele nunca abriu o coração para mim, para me falar o que ele tinha. Nós tínhamos tudo para ser felizes. A nossa vida conjugal era tranquila, 3 filhos tranquilos, a vida financeira caminhando bem, com todas as perspectivas de melhorar, mas ele era sempre muito melancólico. Até que veio a pior notícia da minha vida. Pessoas da rua, pessoas que ficavam lá na rua, trouxeram para mim o corpo do meu Raul. Alguns falavam que ele tinha suicidado. Inclusive os policiais falavam que ele tinha suicidado. Mas outros falavam que não, que foi um assassinato. E eu acredito piamente, Alexandre, que meu marido não se suicidou. Ele não tinha motivos para isso. Então eu venho, em nome da providência divina, te pedir, me auxilie. Eu estou muito amargurada com essa situação. Eu preciso saber o que realmente aconteceu. Eu não estou tendo condições de seguir em frente na minha vida devido a essa situação, está me deixando totalmente desequilibrada. Então eu venho te pedir, o que aconteceu com meu marido? Me fala, me ajuda nesse sentido. Aí eu paro e pergunto aos senhores, não os desencarnados, os encarnados. Ele suicidou ou ele foi assassinado? Pelo que eu já narrei aqui. Quem é da reunião de segunda-feira aí não pode responder, não, já sabe, né? Antônia, Cláudia. Nós estudamos também esse livro na segunda-feira, então a gente vê. Então, assim, vamos dar continuidade, né? Porque os desencarnados me falaram, viu, gente? Eles sabem. Aí o Alexandre me fala: olha, minha querida, para poder a gente saber o que realmente aconteceu, eu preciso de fazer uma pesquisa, eu preciso de buscar o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, mas eu vou interceder, eu vou procurar analisar o seu caso. Pode voltar o corpo físico, fica tranquila, acalma seu coração, busca o reequilíbrio, que eu vou te auxiliar. E aí ela saiu chorosa lá, acompanhada da Etelvina, e o Alexandre olha para o André Luiz e fala: olha só como são as coisas. A maioria das pessoas, dos encarnados, acha que porque somos espíritos nós sabemos de tudo. Olha só, gente, e realmente tem hora que é, né? Eu lembro quando eu era mais jovem, meu tempo de criança, olha como minha memória é boa, né? Minha mãe, minhas filhas, acho um tal de ficar pedindo para a alma de vovô, para a alma do meu pai, falar isso, falar aquilo, coitado, não deixava isso sossegado, não achava que eles tinham que saber de tudo, porque eles tinham morrido, desencarnado. Então a gente vê que é aquilo que o Alexandre falou, não é porque a gente desencarna que a gente tem que saber de tudo, mas nós vamos interceder por essa senhora, sim.
Nós vamos fazer uma sindicância para saber o que aconteceu. Então, André Luiz, a primeira coisa que nós vamos fazer é ir lá no lar da Esther para poder pesquisar. André Luiz, que era meio estourado, queria saber tudo, e ele queria dar notícia de tudo, André Luiz fala assim: que é isso, Alexandre? Não é melhor a gente procurar o desencarnado e saber da boca dele o que aconteceu? Agora você vai lá para a casa da viúva para procurar saber ainda, fazer a sindicância? Vamos lá no Raul, só para saber? Aí o Alexandre passa uma lição para ele e fala: olha, a partir do momento em que a gente for procurar, é muito mais fácil. Realmente, eu te dou razão. Mas, para fazer um trabalho de intercessão completo, nós estamos falando de intercessão, para fazer um trabalho de intercessão completo, é necessário que nós doemos de nós. É necessário dar. Porque tem hora, gente, que a gente fica sabendo que uma pessoa está passando dificuldade, a gente fala assim: eu vou mandar uma mensagem aqui para ela. A mensagem é tão fácil hoje em dia, né? Às vezes você até copia e cola lá e manda para a pessoa uma mensagem. A intercessão é procurar aprofundar no caso, na situação, no problema da pessoa e tentar fazer algo real por ela. Essa é a intercessão verdadeira. Tem hora que nem uma prece a gente não faz, igual aqui a primeira leitura, a prece intercessória, que tem muito valor também quando a gente faz uma prece intercessória. Mas às vezes a gente está passando e um conhecido fala assim: você está entregado o caminho? Faz uma prece para mim lá, reza para mim lá. Aí eu vou caminhando pensando assim: por que ela não vai? Eu não vou fazer prece, não é? Ela não quer nem ir. Gente, isso é falta de caridade. Vamos fazer a nossa prece sim por ela, que quem sabe através daquela prece que nós fizemos, ela vai vir. Mas aí não, ele fala assim: se ela quiser, ela vem fazer, eu não vou fazer não. Isso é falta de caridade. A verdadeira caridade, como nos ensinava Jesus, que é essa questão 886 do Livro dos Espíritos, é indulgência com as faltas alheias. Indulgência com as faltas alheias, esqueci agora, perdão das ofensas. O que não? Fala aí, Espírito amigo. Benevolência. Muito bem, viu? Você está mais amigo do que eu. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade que ensinava Jesus. Então tem hora que a gente não pode fazer uma prece de intercessão para o outro. Então está difícil, né, gente? O que nós estamos aprendendo? E aí vamos correr um pouquinho, porque são 19 páginas esse capítulo. Ele é muito rico, muito cheio de informações. Inclusive não vou ter condições de passar tudo, mas quem quiser chega em casa, Livros Missionários da Luz, dá para baixar o capítulo 11, intercessão. Mas então vamos, André Luiz então acompanha Alexandre até a casa da Esther. Quando chegam lá, eles estavam sentados à mesa, a Esther, os 3 filhos e um casal de velhos, que era tio, eram os tios da Esther. Mas quando eles chegam, Alexandre fala com André Luiz, mostra toda a casa, mas André Luiz já toma um maior susto, que ele olha para a mesa de refeição, ele vê os 6 encarnados, mas ele vê também 6 desencarnados à mesa. André Luiz assusta e fala: será crível, meu Deus, desencarnados à mesa? Que isso, Alexandre? Calma, André Luiz, espera aí. A maioria dos lares terrenos se encontram desse jeito. Principalmente quando o lar não tem o sentido de fazer uma oração, de buscar uma religiosidade. A maioria dos lares terrenos tem a companhia na hora de comida. Eu lembro do Chico, quando ele falou que uma vez ele foi numa casa, ele viu um cacho de banana muito bonito sobre a mesa, e aí o espírito que estava com ele falou com ele: aguça a sua visão para você ver. Tinha ali só massa, a essência da banana já tinha sido retirada todinha pelos espíritos. Então muitas vezes a gente come massa, às vezes nem no sustento, porque a gente fica invigilante na hora do almoço, da comida, das refeições. E não é só quem está comendo, não. Muitas vezes a gente que está tendo a oportunidade de fazer aquela refeição,
A gente está ali mexendo as panelas e brigando. Ah, também tudo eu nessa casa, e eu já estou atrasada e bato panela. Ah, porque essa comida já estou atrasada e fica reclamando da vida ali. As energias que nós estamos jogando naquela comida também, não vai auxiliar aqueles que vão comer, não. Então a gente tem que ficar atento. Eu lembro também, estou lembrando de Dario, quando ele conta que na casa dele, muitos irmãos, um lar também muito desequilibrado, 2 irmãos considerados loucos, diz que lá era uma festa no sentido espiritual, uma confusão danada. E está aqui que ele não deixa mentir. Eu já contei esse caso muitas vezes. O pai dele comprava fardo de feijão, de macarrão. Era a mesma coisa de não ter nada. Porque eles comia, aquela coisa parecendo que aquilo era até sugado. Então, é necessário. E eu estou lembrando outra coisa também, com relação hoje em dia, o celular. Muitas vezes a gente só come ali com o celular na mesa, mas antes a gente não lembra de agradecer pela comida, a gente não faz uma oração e fica ali ligado nas notícias e muitas vezes nas coisas que estão acontecendo. Então isso também faz com que a gente come. Depois eu perguntar o que você comeu hoje no almoço, Tom? Mas não sei, nem lembro mais não, porque a gente está ali, as energias estão sendo sugadas. Então foi um aprendizado para André Luiz e está sendo um aprendizado para nós, para a gente ficar mais vigilante, fazer oração de agradecimento pelo alimento e a gente poder absorver todo aquele alimento com as energias, com tudo direitinho. E aí André Luiz notou também que desencarnados entravam e saíam daquela casa com facilidade. E eles não notaram a presença de André Luiz e Alexandre. Foi outra pergunta que ele fez para o Alexandre. E Alexandre falou com ele que os lares vigilantes também têm isso, os espíritos ficam abertos. A porta está aberta para eles entrarem e saírem a hora que quiserem. Mas quando a gente tem vigilância, o culto no lar, quando a gente faz as nossas orações, não é permitido qualquer espírito entrar no nosso lar. Então a gente tem que observar isso, precisamos ficar atentos. E passado ali todo aquele momento, Alexandre fala, eu preciso de buscar maiores informações. Ele começa então a entrar nos cômodos da casa, quando ele viu um espírito que já estava, um espírito mais humilde, e esse espírito viu Alexandre e André Luiz quando chegou. Ele era chamado de visitador, Alexandre chama ele de visitador. Alexandre então chega perto desse visitador e pergunta para ele, você, meu amigo, que notícias você tem para nos dar? Porque esse espírito é como se ele estivesse ali protegendo aquele lugar. Olha, mesmo com sem eles estarem prestando atenção, né, sem estar vigilante, ainda tinha esse espírito que auxiliava. E Alexandre pergunta para ele, o que você me fala do Raul? O que aconteceu realmente com o Raul? Aí o visitador fala com ele, olha, eu venho acompanhando esse lar há muito tempo, acompanhei o Raul durante muito tempo, tentando tirar da cabeça dele a ideia de suicídio. Aí Alexandre, então ele suicidou, e André Luiz, ele suicidou mesmo? Então foi suicídio? Aí ele falou, foi suicídio. Aí André Luiz falou, mas por que você não ajudou? Por que você não tirou da cabeça dele então para ele não suicidar? Aí vem a lição também. Olha, por mais que eu fizesse, ele tem o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Nós é que decidimos a nossa vida. Nenhum espírito pode interferir na nossa vida. Eles podem nos auxiliar. Nós somos da guarda, nossos mentores. Eles estão o tempo todo do nosso lado, nos dando inspiração, nos intuindo, mas basta a nós ouvirmos ou não. Se nós não quisermos, não tem jeito de fazer nem nada, nós temos um livre-arbítrio. Então ele vai e fala com Alexandre que realmente o Raul tinha suicidado. E aí Alexandre fala, então agora, André Luiz, nós temos que buscar o suicida. Mas como que nós vamos fazer? Ele falou, me acompanhe. E aí Alexandre lá vai andando, e André Luiz lá vai conversando, mas sabe por que ele suicidou? Meu Deus, não sei o que, falando o tempo todo atrás de Alexandre. Alexandre falou assim, André Luiz, eu preferia que você me auxiliasse com orações. Se você pudesse ficar um pouquinho em silêncio e fizesse orações, eu acredito que nós iremos encontrar com o Raul mais rápido.
Aí André Luiz, nossa senhora, como se tomou uma, né? Ficou caladinho e começou realmente a fazer as orações. Daí a pouco é como se o Alexandre concentrasse e falou: achei, vamos até ele. E aí começaram a caminhar. Quando chegaram na saída da cidade, em um abatedouro de animais. Aí André Luiz fala que ele tinha assustado. Ele tinha tomado já um grande susto quando viu aqueles desencarnados à mesa. Ele assustou muito mais quando ele viu a cena horrível. Ele falou: até então, o estágio que eu estava tendo na vida espiritual foi a cena que mais me chocou até então. Eram desencarnados sugando ali o sangue dos animais aos borbotões. Aquele sangue que ficava pulsando ainda, os animais, os desencarnados ali sugando aqueles sangues. Aí André Luiz, mas o nosso procurado, ele vai estar nesse ambiente? Alexandre falou: com certeza, mas vamos procurá-lo. E aí, quando André Luiz assusta e fala: mas o que é isso? Que cena horrível! Alexandre então passa outro ensinamento. Quando eu era criança, ainda encarnado, era a maior festa para nós quando tinha alguma abate de algum animal na nossa casa. E nós sabemos que até hoje é assim, né, gente? Quem mora na roça, digamos assim, fazenda, mata um porco ali, é uma fartura, não é? É uma fartura. Aí Alexandre falou: então você não pode ficar julgando os espíritos se os encarnados ainda estão fazendo isso. Então é o estágio, ele fala, cada ser, cada coisa, cada alma ainda se encontra no estágio que ele é próprio. Nós não podemos julgar ninguém. Aí eu estou lembrando de um fato. Nós fomos numa fazenda uma vez, há pouco tempo meu irmão estava tomando conta da fazenda lá, que ele já fez de tudo nessa vida. Aí estava lá dando de fazendeiro, nós fomos visitar. Aí quando nós chegamos lá, ele mostrando a fazenda, tudo que ele estava fazendo, aí falou: vem cá que eu vou mostrar para vocês um local. Chegou lá um chiqueirinho, bonitinho, 3 porquinhos, a coisa mais linda. E os porquinhos iam para a gente com qualquer carinha, e Giovana e o marido dela, o Léo, estavam com a gente. E Giovana é vegetariana, porque ela fala: eu não aguento comer carne. Eu sinto mal, parece que eu tem gosto de animal, eu morro de ideia que ela tem gosto de animal. Eu falo: é lógico, é animal. Aí ela fala: não, mas eu não aguento, mãe, como é que faz isso com o animal? Aí quando chega lá, ela começa até a brincar com o porquinho lá, os porquinhos presos. Aí meu irmão vira e fala assim: esse aí, ó, vou encher de comida para nós, ó, passar faca no final do ano. Gente, mas essa menina começou a chorar. Mas ela chorou e ela começou a correr no meio do mato. E nós correndo atrás dela, porque para ela foi um choque quando ele falou que ia matar o bicho para comer. Ela falou: gente, eu não consigo entender isso, por que a gente ainda faz isso? Mas nós ainda estamos ligados à carne, né? Então não tem jeito, é lógico que a gente ainda vai passar por esse estágio. Nós não estamos aqui para julgar nada, nem ninguém, mas o André Luiz falou que foi uma das cenas mais terríveis que ele viu, os espíritos sugando ali o sangue daqueles animais. E aí o Alexandre concentra novamente e fala: encontrei o Raul. Quando eles andam mais um pouco, tinha um espírito andando todo desequilibrado, rodopiando, com as vestes todas cheias de sangue, todo desequilibrado, conversando umas coisas sem lógica. Aí o Alexandre fala: é esse o nosso homem. E André diz: como assim? É ele, o Raul? Por que ele está assim? Aí Alexandre: primeiro nós vamos fazer assistência e socorro, depois você vai entendendo as coisas. Aí ele começa a dar passes, mandar energias, fluidos, e põe a destra, a mão na cabeça do Raul e começa a dar passe. E aquela energia, aquela luz que ele está julgando ali no Raul, aqueles espíritos todos do matador começam a ver aquela cena. E vê que o Raul está cheio de luz, então eles começam a correr, gritar e falar: e os espíritos de luz estão aqui, vamos sair fora, porque eles atrapalham a vida da gente. Só sei que em pouco tempo não tinha mais nenhum infeliz ali naquele lugar.
Mas o Alexandre pega o Raul quase como uma criança e leva para a natureza, debaixo de uma árvore, e ele continua dando aquele trabalho de assistência e fala com André Luiz: esperem um pouquinho, aguarda um pouquinho que eu vou buscar outra assistência, para poder a gente despertar o Raul, que ele estava desequilibrado, ele não sabia, ficava, não. Aí Alexandre tentou conversar com ele: você sabe qual é o seu nome? Nome, eu totalmente sem desequilibrado. Aí Alexandre fala: eu vou buscar recurso. Aí André Luiz fala: mas não é melhor acordar ele de uma vez? Você vai buscar que recurso? A gente já está aqui, vamos saber o que aconteceu. Eu queria todo jeito saber o que aconteceu. Vamos acordar. Alexandre fala: você tem que ter em mente que a partir do momento que a gente acordar o Raul, ele vai relembrar de tudo. Não só da sua vida, como o ato que ele cometeu. Ele vai começar a sentir as dores, e aí ele tem que ter uma assistência para poder, nesse horário, amparar. Aí o André Luiz fica ali, Raul volta rapidinho com alguns espíritos para levar para uma casa de assistência espiritual. E quando chega nessa casa, então aí eles fazem aquele trabalho para poder despertar o Raul. E quando o Raul desperta, aí realmente é como se ele encontrasse com ele mesmo. Ele começa a chorar, ele totalmente desequilibrado começa a gritar. E o que aconteceu? Ai, meu peito dói, eu estou sentindo muita dor. O que aconteceu? Porque ele suicidou com um tiro no peito. Por isso que a Esther falou que não acreditava em suicídio, porque ele não tinha revólver. Apesar de ser um homem muito melancólico e triste, ele nunca teve revólver. E aí ele sente a chaga aberta, o sangue escorrendo, e ele sentindo toda aquela situação, porque cada suicida passa por uma dificuldade. Às vezes as pessoas falam assim: não tem o vale dos suicidas, mas cada um vai passar pela dificuldade devido, assim, nós somos individuais. Então cada um vai ficar onde a sua consciência está ligada. E aí então Alexandre vai dando passos, vai conversando, vai mostrando para Raul as suas dificuldades lá, tentando despertá-lo, e ele realmente vai ficando mais equilibrado. E aí Alexandre e André Luiz saem e voltam uma semana depois, porque naquele momento não tinha como fazer algo melhor. Quando eles voltam, ele vai conversar com o Raul, e o Raul já está mais equilibrado e fala com ele: eu sou um miserável, porque além de ser um suicida, eu sou um criminoso. E aí começa a contar a história dele como se fosse para justificar o suicídio. Não existe justificativa para suicídio. Suicídio é uma porta fechada. Nada vai se resolver com suicídio, nada. Então ele começa a narrar que, com muito jovem ainda, ele foi levado para aquele local, na capital, por um amigo que gostava muito dele, o Noé. O Noé arrumou serviço para ele, o Noé amparou o tempo todo, mas quando o Noé apresentou para o Raul, que estava relatando os casos, quando Noé me apresentou a sua noiva, a minha vida se transformou, porque eu apaixonei pela noiva dele instantaneamente. Aquela coisa que eles falam, amor à primeira vista, esse aí pode falar que existe amor à primeira vista, porque ele falou que apaixonou, a ponto de tirá-lo do equilíbrio, levou ao total desequilíbrio, ele só pensava naquela noiva do melhor amigo dele. Ele então começou a planejar como queria poder fazer para tirar o Noé de cena, porque ele queria a noiva. E quem que era essa noiva? Agora vocês sabem descobrir, né? Esther, justamente. Aí ele começou a planejar como queria tirar o Noé do caminho para ficar com Esther. E ele então, pesquisando, analisando tudo, ele viu que se ele fosse ingerindo aos pouquinhos uma quantidade mínima de veneno, o corpo dele ia ficando como se fosse resistente.
Falei todo mundo. Imune. Justamente. O corpo dele ia ficar imune àquele veneno. Aí ele ia tomando veneno, a chegar ao ponto dele beber o veneno e o organismo não resistir. É o que eles fazem muitas vezes com a vacina, né? Eles colocam em nós o vírus ou a bactéria para a gente, quando vem a doença, a gente resiste. Então ele foi fazendo isso, gente, premeditadamente. Dia a dia ele tomava um pouquinho de veneno, até que chegou o dia que convidou o Noé para um jantar em sua casa. Preparou um jantar, colocou o veneno na bebida, ofereceu para o Noé, bebida que ele também bebeu. Ele não teve nada. O Noé desencarna considerado um suicida. A partir desse momento ele passou então a aproximar da noiva, a ser aquele confidente, aquele amigo que amparava aquela noiva, coitada, desamparada, perdeu o noivo. Eu, como melhor amigo, aproximei e fui cuidando da noiva, fui cercando-a de carinhos, de atenção, até que eu consegui casar com ela. O maior problema é que o Noé jamais me abandonou. Eu via o Noé o tempo todo, em todos os locais, em todos os lugares. No trabalho eu via o Noé, na minha casa, até mesmo no aconchego do meu quarto, eu via Noé olhando para mim. É a consciência culpada, gente. É a nossa consciência. A nossa consciência é que é o maior advogado, é o maior, é cruel. Por isso que quando a gente está com a consciência doendo, qualquer coisa, eu fiz isso, eu não devia ter feito isso, eu falei aquilo, vamos tentar ficar em paz com a nossa consciência, porque a nossa consciência é advogada em qualquer parte. E ele, com a consciência pesada, porque tinha cometido, matado para ficar feliz, ele não ficou feliz, por isso que a mulher falou, era trabalhador, era bom, mas era melancólico, porque ele tinha esse segredo dentro dele. Aí ele contando isso para o André Luiz e para o Alexandre, e falou, aí chegou o dia em que eu fui premeditar, planejar o meu próprio assassinato, o meu suicídio, porque eu não estava dando conta mais da minha consciência. Olha só como que a consciência é, acompanha a gente onde que a gente vai. E aí ele fala que ele premeditou tudo. Ele não tinha revólver, mas comprou um revólver. Também ficou analisando e viu que se desse um tiro, conforme o local que ele desse o tiro no coração, ele poderia jogar a arma fora e ser considerado um assassino, um assassinato. E assim ele fez. E diz que realmente é assim. Eu não sabia, mas diz que realmente quando dá um tiro no coração conforme o lugar, a pessoa não tem como sobreviver, mas aquilo demora algum tempo. E aí ele fez tudo premeditado. E aí Alexandre falou, pois é, mas a Esther está querendo notícias suas, e agora? Como é que nós vamos fazer? Eu vou falar com ela que você suicidou? Como que eu vou passar isso para sua esposa se ela está querendo, ela está precisando de reequilibrar na vida? Ela está querendo um consolo, ela está querendo um alento para continuar vivendo e cuidar dos seus 3 filhos. Aí então Alexandre conversa com ele e prepara para que a Esther fosse lá visitá-lo durante o sono novamente, mas conversa com todos aqueles desencarnados que estavam ali amparando o Raul, e eles então foram planejar uma cena para que quando a Esther chegasse, ela não visse o estado que o Raul estava. André Luiz falou, mas isso é mentira! Mas não vai contar para ela que ele suicidou? A gente que é espírita, a gente fica mentindo também. É desse jeito, Alexandre falou, nós não estamos mentindo. Nós estamos omitindo uma situação que pode ser adiada, que não vai fazer bem nem para ela e nem para o Raul. Todos 2 são doentes. Eles precisam de conforto para poder continuar. Agora, se a gente mostra a cena, ela realmente é para ela vai acabar. Então, nós vamos maquiar a cena para que ela possa passar algo para ele que vai auxiliar. E assim foi feito. Mas antes disso também, ele foi procurar, lá no Ministério de Auxílio, um espírito para ficar ao lado
da Esther para auxiliá-la também, para que ela pudesse continuar a vida, pudesse ir reequilibrando, porque principalmente com aquele casal de velhos, gente, os velhos reclamavam o tempo todo. Os tios que ela tinha, por isso também que traía muito espírito negativo, porque eles brigavam o tempo todo, eles ficavam lá, eu não sabia que depois de tão velho, depois que passei minha vida inteira trabalhando, eu ia precisar de ser amparado por uma pobre de uma sobrinha, sem recurso. Meu Deus, aí o velho é mesmo, eu também não sabia. Então isso também atraía espíritos desequilibrados. Então olha outra lição para nós, gente, não vamos ficar reclamando não. Vamos olhar o lado positivo das coisas, porque tudo que a gente vê, se tem motivo de reclamar, a gente olhar para trás, a gente vê que tem sempre algo positivo. Então vamos lembrar do positivo, ao invés de ficar reclamando. E aí, eles foram preparar toda a cena para poder levar a Esther durante o sono físico, porque, igual eu falei, a Romualda estava lá, já auxiliando no lar, dando um jeito naquele casal de velhos, auxiliando com vibrações. E aí, foi tudo combinado durante o sono físico, eles pegam a Esther e levam até o Raul. Quando chega, o Raul deitado lá numa cama muito tranquila, e o Alexandre tinha falado com ele: ai de você se você passar qualquer situação de tragédia, de dor, de tristeza, de amargura, levanta seu ânimo e passa só coisa boa para ela. Aí foi feito. Quando a Esther chega, ela vê o Raul deitado ali naquele leito alvo, então ela começa a conversar com ele: Raul, eu sinto tanto sua falta. O que que... ela só fala: eu sinto tanto sua falta. Ele fala: eu também sinto sua falta. E começa ali a conversar, e o Raul está tão calmo, tão tranquilo, respondendo com tanta tranquilidade, passando mensagem de fé, de equilíbrio, de esperança, para ela ficar bem, que tudo ia dar certo, que uma delas falou: tem alguma coisa errada. Quando ele presta atenção, ele vê que saía fios luminosos do cérebro do Raul até a mente do Alexandre. Então, Alexandre é que estava controlando toda aquela cena. Ele falou: então era isso. E aí o Raul só falando coisa boa, de equilíbrio. Você tem que vencer. Mas como que vai ser da minha vida? Eu não tenho condições. Você pode confiar que vai dar tudo certo. E fala muita coisa com ela lá, que cheio de lições aqui, incríveis, maravilhosas, e passa para ela aquela situação de reequilíbrio, de alegria de viver. Aí quando ela vê que está chegando no final daquela entrevista, ela vira para ele, lá ia perguntar o que realmente aconteceu. Foi suicídio? Te mataram? O que aconteceu? E Alexandre já interferiu e falou: está na hora, minha querida, nós precisamos de voltar. Então vocês veem que ele mentiu, porque na pergunta também foi feita, né? Só que a cena, de uma certa maneira, foi prevalecida ali, porque até o lugar do coração, no lugar do coração do tiro, estava aberto, e eles fizeram como se fosse uma maquiagem ali, para ela não ver aquela situação. Mas então a pergunta não foi feita. Ela volta para o corpo físico, e ali, no outro dia, ela acorda e fala com os filhos que ela tinha tido um sonho tão bonito, que ela tinha sonhado com o Raul, e que Raul estava tão bem, que Raul passou tanta coisa para ela, uma mensagem. Aí o filho pergunta: mamãe, mas e aí? Quem que matou o papai? Ela fala: meu filho, isso eu não perguntei, mesmo porque ele me falou que a gente tem que confiar em Deus. E para que eu queria saber? Eu não quero procurar justiça, eu quero mais que a gente continue nossa caminhada, porque seu pai está bem, ele vai continuar bem, quer nos ver bem. E aí a Romualda lá, quando André Luiz está lá também observando tudo, né? Depois de uma semana que o André Luiz tinha voltado, que o Alexandre falou: agora o meu trabalho já está pronto. André Luiz falou: não, pois eu quero continuar para ver o que vai dar isso. Aí Alexandre foi para o plano espiritual lá cuidar das obrigações dele mais sérias, outras obrigações, e André Luiz ficou lá com a Romualda. Chega então, depois desse sonho, desse dia que passou, a Romualda fala com André Luiz: agora nós precisamos de cuidar para que ela consiga algo
no campo material. Aí André Luiz fala assim, mas como algo no plano material? Aí a Romualda fala com ele, nós espíritos preocupamos muito também com os nossos amparados no sentido do plano físico. Nós estamos no mundo materialista, não estamos? Nós precisamos de ter dinheiro para pagar nossas contas, para sobreviver, para comprar comida. Então eles cuidam disso também. Basta a gente pedir, a gente buscar fazer as nossas orações, que eles nos auxiliam. E aí ela falou que ela ia cuidar dessa parte também, para poder ela continuar. Então pediu a André Luiz que tomasse conta dela ali, que ela ia cuidar desses probleminhas ali e voltaria rapidinho. E assim foi feito. A Romualda chega, daí umas 3 horas bate na porta da viúva, da Esther. E aí quando ela abre a porta, tem uma conhecida dela, muito amiga, que fala, Esther, estou precisando tanto de alguém para me auxiliar na minha oficina de costura, costureira, Margarida. Acorda, costureira só. Mas ela foi ajudar. Eu estou precisando tanto de alguém para me auxiliar na minha oficina de costura. E eu lembrei de você. Na hora, Esther começa a chorar, agradecida a Deus por aqueles momentos, porque aí agora ia ter como ela seguir em frente, cuidar dos filhos, trabalhar dignamente e também lembrar do seu Raul com muita alegria. Então, ter dignidade na vida. É esse o trabalho. Eu achei incrível esse capítulo 11, intercessão, por isso, porque ele nos traz muitos ensinamentos. Mas quando ela mostra isso, dessa intercessão completa, de buscar saber todos os fatos, de buscar entender, fazer uma busca geral na vida, igual ele fala, uma sindicância, para poder auxiliar os encarnados, nós encarnados. Eu achei isso incrível, gente, porque é real. Então, qualquer dificuldade que nós estejamos passando, qualquer coisa, independente de ser material ou não, vamos buscar na oração o recurso, porque a oração é algo que nós podemos fazer a qualquer hora, em qualquer lugar, por nós, a prece intercessória, pelos outros, pelos nossos filhos. Muitas vezes a gente está vendo que o nosso filho está com alguma dificuldade, a gente acha que não pode fazer nada. Podemos sim e devemos. O Chico tem uma frase que ele fala assim, as preces de uma mãe arrombam as portas do céu. Eu tenho certeza que de um pai também. Então, quando a gente quer realmente algo, ou para nós ou para os outros, vamos interceder. Porque é real, a coisa acontece. E aí a gente tem mais força, mais equilíbrio na vida, mais confiança, mais fé, para poder realmente a gente passar por esse período que nós estamos aqui encarnados, de cabeça erguida, sem reclamar, que foi outro ensinamento também. Não vamos ficar reclamando, não. Vamos olhar tudo com olhos, com lentes claras e ver que se a vida está negando, são nossas energias, muitas vezes, são nossos pensamentos, porque o nosso pensamento positivo, quando a gente quer algo, a gente consegue. Então, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos amparar, nos dar força para caminharmos cada vez com passos mais firmes, de cabeça erguida e procurando buscar algo que a gente tenha objetivos na vida. Que assim seja.